Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom estar com vocês aqui essa noite. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre a repercussão que deu uns vídeos que eu fiz de forma tão despretensiosa, né? E acabou surgindo a necessidade da gente fazer essa live para poder esclarecer alguns pontos, né, que não ficaram assim tão claros, né? Nós recebemos muitos pedidos de informações, muitas perguntas, né? Então isso acabou gerando a necessidade da gente fazer essa live. Então eu quero, nesse momento, dar boas-vindas, né, a todos que estão aí conosco. Muito obrigado, né, primeiramente, por estarem aqui. Vamos aguardar só uns segundinhos a mais aqui para poder os demais poderem acessar, né, poderem entrar. A gente só queria fazer alguns lembretes, né? Lembrar que nessa nossa live especificamente a gente não vai estar respondendo nenhuma pergunta, né, que surgir. Não quer dizer que você não possa fazer pergunta no direct, né? Você pode fazer pergunta no direct sem problema nenhum. Mas agora, durante a live, só para a gente não perder o foco, né? Porque a intenção aqui é responder as perguntas que mais impactaram, né, nas pessoas durante a visualização daqueles vídeos. Então nós vamos conversar, o foco aqui vai ser o MEI, falar um pouquinho sobre MEI e imposto de renda. Essa é a ideia, né? E se tiverem dúvidas, por favor, anotem as perguntas e aí vocês podem recorrer ao direct lá, e na medida que conseguirmos a gente vai respondendo depois da live, né? Muito bem. A partir de agora nós desativamos aqui as perguntas, né, e os comentários, para que todos nós possamos focar nossa atenção aqui. Primeiro eu quero me apresentar, dizer que é um prazer estar com vocês nessa noite, né? Eu sou Marcelo Segato, sou sócio da DM Assessoria e Contabilidade, a razão social é Marcelo Segato e Contadores Associados. Nós já estamos aí no mercado desde 1969. Eu comecei no escritório com meu pai em 1978, entrei na faculdade em 1980, em 81, em 84 me formei. E de lá para cá, a gente tem atendido aí uma gama enorme de clientes, né? A gente tem focado bastante, nós focamos bastante em clientes que buscam benefícios fiscais, junto ao Estado do Espírito Santo, é onde nós estamos sediados, né? Mas nos últimos anos também nós ampliamos o nosso leque de clientes para todo o Brasil. Então é bom para nós ser uma escola também para a DM, né? Poder conhecer outras legislações. Muito bem. O meio imposto de renda. Muita gente mandou dúvidas, perguntas inclusive inteligentes, né? É justamente por isso que a gente está aqui. Vamos explicar tudo com muita calma. Vamos tentar aqui colocar detalhes que no vídeo a gente não conseguiu colocar. Porque, como eu falei antes, o vídeo foi muito despretensioso. Era um horário de almoço, eu tinha pego um Uber, nós estávamos em São Paulo visitando clientes. E, coincidentemente, a gente estava conversando dentro do Uber. Eu, a Stephanie e a Paloma, que é a nossa gestora de mídias. E, por acaso, ele soube que eu era contador. E ele me fez uma pergunta sobre MEI e eu fui respondendo para ele essa pergunta, as dúvidas dele. E quando nós saímos, nós fomos para o restaurante, eu sentei na mesa do restaurante e a Paloma acabou, de uma forma bem natural, me fazendo uma pergunta: mas como é que é esse negócio de MEI? Me explica isso melhor, que eu também queria entender. E eu comecei a explicar. Eu só não sabia que ela estava me filmando, né? Mas eu comecei a explicar aquilo ali tudo, do jeito que eu falei. Então, lógico que faltaram
alguns detalhes técnicos ali. Então nós vamos entender como é que o MEI funciona na prática, tá bom? No final dessa live, inclusive, vai ter uma surpresa para todos vocês, né? Então, bora começar aqui. Para que serve o MEI? Por que o MEI é importante? E quem pode ser MEI? Bem, o MEI, o nome está dizendo, microempreendedor individual. Ele foi criado por uma lei complementar, a Lei 128 de 2008. Essa lei alterou a Lei Complementar 123 de 2006, que era a lei, né, que instituiu as micro e pequenas empresas, o Simples Nacional. Em 2008, foi criada uma nova Lei Complementar 128 que alterou essa Lei 123 de 2006 para formalizar o pequeno trabalhador autônomo. E aí surgiu o MEI. A ideia do governo à ocasião, na época, foi qual? Trazer para a formalidade esses autônomos. Então, o governo percebeu que muitos destes autônomos, eles estavam na informalidade. E talvez o governo pensou, daqui mais alguns anos, daqui mais algumas décadas, essas pessoas simplesmente não vão ter uma previdência privada, não vão conseguir se aposentar. E, de certa forma, também era um certo prejuízo para o governo, gera um prejuízo para o governo, né? E o governo, então, teve essa ideia, né? Falou bem assim, vamos criar condições deles se formalizarem. Então, aqueles que quiserem, nós vamos abrir esse CNPJ do microempreendedor individual e eles vão poder emitir nota fiscal pagando um mínimo de imposto. E foi o que aconteceu. O alvo maior era a Previdência. Tanto é que daquele total que o MEI paga mensalmente, 5% do salário mínimo compõe quase 95% daquele valor. E o restante é R$ 5,00 para ISS, no caso dos MEI que prestam serviço, e R$ 1,00 para ICMS, no caso dos MEI que são comércio. Então, o MEI paga isso tudo numa única guia, num único DAS. Então, reforçando, né, o objetivo do MEI, trazer para a formalidade aqueles trabalhadores, prestadores de serviços informais. E foi isso que aconteceu. Garantiu para esses trabalhadores direitos previdenciários, aposentadoria por idade. Então eles saberiam que depois de um tempo eles iriam conseguir aposentar por idade. Depois, com o passar do tempo, o MEI expandiu para auxílio-doença, salário-maternidade, pensão. Muito bom, né? Se a gente fizer uma comparação, um autônomo fora do MEI, ele paga 20% sobre o que ele ganha. O MEI paga 5%. Então, respondendo, vale muito a pena ter um MEI buscando esta formalidade, principalmente previdenciária. E aí vem uma dúvida comum: quem pode ser MEI? Então, quem pode ser MEI hoje? Quem fatura até R$ 81 mil no ano. Então, o MEI não é para qualquer um. É para aquelas pessoas que na sua prestação de contas, na sua venda de artigos comerciais, faturam até R$ 81 mil no ano. Isso está lá no artigo 18A da Lei Complementar 123. E essa pessoa não pode participar em outra empresa, nem como sócio, nem como titular, nada. E a atividade? Como é que eu sei se eu posso ser MEI ou não? Bem, existe uma lista oficial das ocupações permitidas. Está lá no portal do empreendedor, gov.br/MEI, nós temos lá essa lista. Ela está no anexo 11º, também da Resolução 140 de 2018. Então ali a gente vai saber quem pode ser MEI. Se você fatura mais de 81 mil no ano, você já se insere como Simples Nacional, que aí você pode ser no Simples Nacional um ME, que é aquele que fatura até 360 mil. Você pode ser um EPP, que seu faturamento vai até 1.200.000. E você depois entra na categoria dos demais, que aí dentro do Simples Nacional você pode faturar até 3.600.000, até 3.600.000 no ano como comércio e até 4.800.000 como serviço.
No Simples Nacional, você tem uma categoria de pagamento de impostos diferenciada, você precisa de um contador, você vai ter lá, começando com 4% para comércio e indústria e 6% para serviço. E é uma escala, né? Ah, faturei até 180 mil. Então você pagou 4% ou 6% do serviço. Faturei de 180 a 360 mil. Isso dentro do exercício. Aí você já pula um pouquinho. São tabelas progressivas, né? Nesse caso aí. Agora, sobre o Simples Nacional, se vocês que estão nos ouvindo tiverem alguma dúvida e quer se aprofundar nisso, só menciona lá no direct para a gente depois, que a gente vai poder respondê-los com mais detalhes, né? Já que o foco principal aqui hoje é mais voltado para o MEI mesmo, né? E aí surgiu algumas perguntas lá, por exemplo, diarista pode ser MEI? Sim, diarista pode ser MEI. É uma das ocupações que estão lá autorizadas, o CNAE de diarista. Só que no caso de diarista tem uma regra, né? O serviço da diarista, ela precisa ser um serviço autônomo e precisa ser eventual. O que eu quero dizer com isso? Ela não tem vínculo de subordinação com a contratante. Claro que a contratante vai dizer, olha, eu quero que o seu serviço seja executado na minha residência ou no meu escritório assim, 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 dessa forma, daquela forma. Mas acabou. Então ela não tem horário a cumprir, nada. E ela pode, sem vínculo nenhum, trabalhar até 2 dias na semana para uma mesma contratante. Fugiu desse cenário é relação empregatícia. Aí é artigo 3 da CLT. Então, até 2 dias não configura vínculo. Ah, mas e se for 4 manhãs? E se for 4 tardes? São 2 dias. Mas aí você está começando a provocar o fisco, né? Cuidado, porque você pode fazer com que o fisco tenha uma interpretação diferente. Começa a gerar ali uma habitualidade. Talvez gere uma subordinação. E aí tem a onerosidade da situação. Tudo isso vai criando situações que para o fisco é vínculo empregatício. Então, não vale a pena correr esse risco. 2 dias alternados, independentes, para cada um dos seus prestadores, dos seus contratantes, ok, você fica bem como diarista. E como e quando abrir o MEI? Bom, você pode abrir o MEI a qualquer momento. Ele é 81 mil no ano, então se você abrir o MEI em algum mês do ano, é 81 mil dividido por 12, multiplicado pelo número de meses, incluindo o mês que você abriu o MEI até o final do ano. Você vai ver que vai dar em média R$ 6.750 por mês. Agora, tem que ter muito cuidado. Entra no portal do empreendedor, se cadastra, escolhe o CNAE correto e pronto, o seu CNPJ já sai na hora ali. Se você escolhe um CNAE errado, você pode ter problemas para emitir nota fiscal. Às vezes, a gente talvez queira assim, a minha atividade propriamente dito, pela minha profissão, eu não poderia ser MEI, mas de repente eu vou abrir um MEI aqui, com essa atividade aqui, que dá para dar uma encaixada no que eu faço. E aí pode ser que na hora que você for emitir a nota fiscal, mesmo que na descrição você coloque alguma coisa que se pareça com o que você faz, o código de serviço que vai ser permitido você extrair aquela nota fiscal, gerar aquela nota fiscal, está vinculado ao seu CNAE. E aí você pode ter problema nesse momento, né? Até com o seu contratante, que pode falar, não, mas eu não te contratei para isso aqui não. Então, consulta a lista oficial lá do site do governo antes de você buscar abrir o MEI, ou peça orientação a um contador. Uma outra dúvida que foi muito atuante é assim, olha, eu sou MEI, eu volto a trabalhar como carteira assinada com CLT, e depois de um tempo eu sou demitido. Eu vou ter direito ao seguro-desemprego? Aqui a resposta é, depende. Se aquele CNPJ do MEI ainda estiver ativo, você pagando as guias, tudo direitinho por mês, o governo vai entender o quê? O
O governo vai entender que você ainda tem uma fonte de renda. E aí, possivelmente, ele vai negar o benefício. Por isso, se você for demitido e quiser receber o seguro-desemprego, o ideal é dar baixa no MEI. Dê baixa no MEI antes de você fazer o pedido. Outra pergunta foi assim: o que é prolabore? Prolabore. Prolabor. A favor de um labor, de um trabalho. Esse é o nome dado a uma retirada mensal do dono da empresa pelo trabalho que ele executa. No MEI, o prolabore é obrigatório? Não, não é obrigatório. Não é porque você é o único titular. Você já recolhe para a Previdência lá sobre um salário mínimo por mês. Mas é bom entender o conceito, porque se você crescer, e a gente quer que você cresça, que você deixe de ser MEI, passe a ser um ME, depois um EPP e assim por diante, o artigo 12 lá da IN 971 de 2009, ela exige que o sócio de uma empresa ou titular de uma empresa retire o prolabore mínimo de um salário e pague INSS sobre ele. E, aliás, isso está até em harmonia com a lei da Previdência, que é a Lei 8.212 de 91, está lá no artigo 12, inciso 5, letra F. Então, se a gente fosse resumir isso aqui, o prolabore é o salário do dono. E o lucro? Onde é que entra? O lucro é o que sobra da empresa depois de você pagar as despesas. Ok? Uma outra pergunta que foi feito muito lá é: qual é o limite? Ah, é 82? Não, é 140 mil. Não, é 80 mil, é 81 mil. Nós já falamos, vamos repetir aqui. O limite oficial hoje, para 2025, é 81 mil. Isso não mudou. Está em estudo, está sendo aprovado um aumento para 2026? Estamos aguardando. Vamos ver se vai sair ou não. Agora, dentro desses 81 mil, existe alguma tolerância de acréscimo? Existe. Existe uma tolerância de até 20%. Está lá no parágrafo 3º do mesmo artigo 18A da Lei Complementar 123, de 2006. Então, se você dentro do ano, em vez de faturar 81 mil, chegou agora em novembro, eu cheguei final de novembro faturando 90 mil. Com mais dezembro, já cheguei em 97 mil. 97 mil está acima dos 81, mas está dentro do limite dos 20%. Acima de 81. Então, o que o governo faz? A partir de 2026, você já vai para o Simples Nacional, você deixa de ser MEI, e sobre essa diferença de 81 para 97.200, você vai pagar um imposto já com base no Simples Nacional. Mas eu passei 100 mil. Bom, se você chegou a 100 mil, agora no final de novembro, no final de dezembro, sabe o que vai acontecer? Você vai perder automaticamente o seu MEI, você pula para o Simples Nacional, mas não a partir do ano seguinte, e sim a partir de janeiro deste ano. Aí é que é o problema, porque você retorna lá em janeiro de 25 e tem que sair recalculando tudo como se fosse Simples Nacional, pagando 4 no comércio ou pagando 6 no serviço. Então, faturei 80 mil, ok, 81. Faturei 90, termino o ano como MEI, mas no ano seguinte já muda o regime. Faturei 100 mil, saio do MEI, pago retroativo como Simples Nacional desde janeiro de 25. Então, a razão do porquê é essencial controlar esse faturamento mês a mês. E olha, é uma planilha simples de Excel. Isso salva muita dor de cabeça. Uma dúvida frequente relacionada a isso é: o que eu faço se eu estiver chegando perto do limite? A melhor coisa que você tem que fazer é se planejar antes. Você está crescendo? Que bom que você está crescendo. A gente fica muito feliz com isso e a gente quer isso, né? Mas neste momento aí, é chegada a hora de você sentar com um contador, consultor, e conversar com esse contador. Simular com ele, né? Contador, quanto eu pagaria no Simples Nacional nessa minha situação? Qual seria a alíquota? Vale a pena eu fechar o MEI, abrir outro CNPJ, talvez chamar um sócio, permaneço nesse mesmo CNPJ aqui, me transformo estrategicamente numa limitada unipessoal? Então você agora está se preparando
para essa virada de chave. Isso vai evitar muitas surpresas e vai evitar multas, vai evitar pagamentos retroativos. Essa parte do planejamento também tem base legal. Está lá na resolução CGSN 140 de 2018. É lá que define os critérios para o desenquadramento e migração para o ME, o Simples Nacional. E a dúvida que mais gerou confusão, vamos dizer assim, na cabeça das pessoas, né? O MEI é isento de imposto de renda da pessoa física? Não, não é isento. Ele não é automaticamente isento. A isenção, ela só vai acontecer se você conseguir comprovar o seu lucro real. Como é que você comprova o lucro real? Você tem que ter a validação de um contador. Você precisa ter uma espécie de um livro caixa, que é um Excel onde você vai mostrar todas as suas receitas, todas as suas despesas, vai entregar aquilo na mão do contador com os seus extratos bancários da sua pessoa jurídica, com as suas notas de despesa ou recibos de despesas, e ele vai validar aquilo ali. Lembram que quando a gente não tem nada disso aí, eu não tenho contador, não tenho nada, sou um MEI que estou faturando lá meus 80 mil, meus 70 mil, meus 60 mil no ano, ok. Lembra que você está sujeito à Instrução Normativa 1915 de 2019? O artigo 52 fala sobre a presunção de um lucro. Então, se você é uma empresa comercial, 8%. Você é uma empresa de serviço, 32%. Você é um transporte de passageiros, como é o caso desses motoristas de aplicativo, 16%. Então, significa o quê? Significa que se eu faturei 80 mil no ano, eu só posso considerar como rendimento isento, ou seja, como lucro da minha operação, 32% para serviço, 16% para transporte, 8% para comércio. Tudo que exceder a isso, eu vou ter que tributar. É rendimento tributável, não tem jeito. Então, como é que funciona isso na prática? Lá na declaração anual do MEI, que é uma pessoa jurídica que faz a sua declaração, lá você declara apenas o seu faturamento bruto. Então, faturei 81 mil. Ok. Nessa planilha, você está mostrando lá as entradas de recursos que entrou na sua conta da pessoa jurídica, ou mesmo que seja na sua conta de pessoa física, mas você tem aquilo muito bem explicitado, que foi recebido, oriundo do meu MEI. Aí você tem lá 81 mil. Ok. Aí você teve de despesas só 10 mil reais, por exemplo, durante o ano todo. Ah, eu sou um prestador de serviço, trabalho home office, não gasto com quase nada. Então, 10 mil reais. Você poderia distribuir como rendimento isento 70 mil reais, desde que você tenha uma contabilidade regular, desde que você tenha um contador para validar aquelas informações e assinar, datar e assinar. Se não for assim, você só consegue distribuir 32%. Ou seja, o que eu faço com o resto? Vai tributar. Esse é o grande problema. Que despesas o MEI pode deduzir? Olha, a regra ela é igual para todo mundo. Artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda. Tudo que for necessário para manter o seu negócio. Insumos, mercadoria, aluguel, energia, transporte, material de trabalho, tudo que for necessário para que você gere aquela receita da sua empresa, que no nosso caso aqui é o MEI, você pode deduzir como despesa. Onde eu declaro essas despesas? Você não declara em lugar nenhum. É nessa planilha de Excel, é nesse livro caixa. É ali que você vai declarar, porque ali nós vamos apurar qual foi o seu lucro real. Então eu faturei 81 mil, paguei 1.000 do DAS, que eu paguei durante o ano, sobrou 80, dos 80 eu gastei 20, por exemplo. Sobrou 60. Se eu tenho uma contabilidade regular, eu tenho um contador que valide aquilo ali, que assine por mim aquilo ali dando ok, porque a assinatura de contador ela tem validade pública, né? Ela tem fé pública. Então, ok, eu vou poder pegar aqueles 60 mil que me sobrou, que de fato eu coloquei no bolso para as minhas despesas pessoais como pessoa física, e vou considerar aquilo tudo como rendimento isento.
Se não for assim, eu não consigo considerar os 60 mil como rendimento isento. Eu só consigo considerar os 32% dos 80 mil. Entendeu? Então, por isso a importância, né, de nós termos este controle, entendeu? A gente está batendo muito nessa tecla. Contabilidade regular. Como é que eu faço isso? Eu posso ter essa planilha, que aliás o Sebrae fornece, está lá um Excel lá para você poder baixar. Você vai alimentando mensalmente ela, de janeiro a dezembro. Vai guardando os extratos bancários, vai guardando as suas despesas. Vai transferindo para a sua conta de pessoa física, se você tiver um controle de pessoa jurídica, aquilo tudo que sobra durante o mês. Então, faturei lá 6.750. Gastei só 750. Transfere 6 mil para sua conta de pessoa física, você vai gastar aqueles 6 mil na sua pessoa física. Ou 5, ou o valor que for. Terminou o ano? Terminou. Pega aquilo ali, pega a planilha, pega esses extratos, pega essas despesas que você lançou ali, leva para um contador, pede para ele validar aquilo ali, para ele datar e assinar. Se eu tenho até 31 de maio do ano subsequente para entregar a minha declaração de pessoa jurídica do MEI e a minha declaração de pessoa física concomitantemente, são duas declarações, então, se o contador valida isso antes dessa data, eu estou com uma contabilidade regular. Não precisa ser uma contabilidade mensal. O ideal seria que fosse, mas não tem essa premência, vamos dizer assim. Então, é isso, gente. Se a gente for pensar, é interessante porque, de repente, eu tenho mais despesas e me sobra menos de 32%. Eu estou falando no caso de um prestador de serviço. Aí você simplesmente não tem contador, não tem nada e vai considerar os 32%. Mas lembrando que o restante tem que ser tributado na fonte, tem que ser tributado como rendimento tributado. Mas, na verdade, eu recebi 81 mil e eu não gasto com quase nada como prestador de serviço. Então, na verdade, eu usufruo 70 mil desses 81. Então, para isso, vale a pena você ter o contador para jogar tudo como rendimento isento. E você não fazer essa distinção de um pedaço que é presunção do governo para rendimento isento, sendo que todo o resto eu tenho que jogar na tributação. Então, por isso que vale a pena a gente ter essa contabilidade regular, vamos dizer assim, tá bom? Uma outra dúvida. Eu não quero ter contabilidade mensal. Consigo eu mesmo me organizar? Consegue. Como nós falamos, vamos repetir um pouquinho aqui. Monta uma rotina simples. Pega, abre uma conta bancária em nome do seu CNPJ. Não mistura contas pessoais com a conta da empresa. Guarda as notas fiscais emitidas. Guarda as notas fiscais e recibos que você recebe de pagamentos que você faz por conta ali. Faz um livro caixa. Pode ser em planilha, notas entradas, notas saídas, né? Lá no artigo 26 dessa mesma resolução CGSN 140 de 2018, fala sobre essa escrituração simplificada. Junta aquilo tudo bonitinho, porque você é uma pessoa organizada, leva para um contador validar aquilo ali, pronto. Você está com a prova fiscal do seu lucro real. Porque, no final, o que se quer é provar que o seu lucro isento seja maior do que aquele presumido. Porque aí você não tributa nada. Vai entrar tudo como rendimento isento. Essa é a estratégia do negócio. E diferenças de atividade e relações de trabalho. Por exemplo, qual é a diferença entre um MEI comércio, um MEI serviço, um MEI transporte? A diferença é nos impostos, né? O MEI de serviço vai pagar os 5% lá sobre o salário mínimo previdenciário e vai pagar mais R$5 de ISS. O MEI de comércio vai pagar lá os 5% do previdenciário, do salário mínimo, mais R$1 do ICMS. E o MEI de transporte de passageiros vai pagar os dois. E como é que eu pego uma nota fiscal de uma pessoa física? Gente, pessoa física não dá nota fiscal.
mas pode fornecer um recibo simples, com o nome e CPF dele, descrição do que ele fez. Um pedreiro pegou uma obra, precisou momentaneamente de um auxiliar, de um ajudante. Foi uma coisa pontual, serviço lá de 2, 3 dias, uma semana. Ele vai pagar a esse ajudante e vai pegar um recibo. O que não pode é aquilo ficar recorrente. Porque se aquilo ficar recorrente de novo, né? Artigo 3º da CLT, vai virar vínculo empregatício. E aí não dá, né? Agora, lembrando que o MEI, ele pode ter um funcionário registrado. Tá vendo? Agora, se for uma coisa eventual, uma coisa assim esporádica, pega um RPA, pega um recibo de pagamento autônomo, é o que vale. Né? Agora, cuidado com a continuidade, cuidado com a subordinação, porque aí vira vínculo empregatício. Tá certo? Vamos repetir um pouquinho essa situação de união entre o MEI, PJ, e entre o imposto de renda, pessoa física. Gente, nós estamos falando aqui de duas entidades. Uma é uma pessoa jurídica, tem uma personalidade jurídica, tem um CNPJ. A outra é uma pessoa física, tem um CPF. Então, como é que eles se relacionam? Porque nós já entendemos, o MEI ele não é isento por si só. A isenção só vai acontecer quando você comprova, através da validação de um contador, que você teve um lucro real acima da presunção. Aí, excelente. Você vai ter a contabilidade regular, vai ter o livro caixa validado, vai estar dentro da IN 1915 de 2019, lá no artigo 52, vai estar dentro da Lei Complementar 123, no artigo 18A, lá no parágrafo 6º, e boa. Praticamente todo o seu rendimento vai como rendimento isento, você não vai pagar nada na sua pessoa física, mas vai declarar, normalmente. Agora, não quero nada disso. Não quero nada disso, fica com a presunção. Faturei 80 mil, só posso ter como rendimento isento R$ 6.400. Não posso ter mais nada. 16% se eu for um motorista de aplicativo. 32% para qualquer outro tipo de serviço. O que passar dessa presunção é tributado. Aí lembra do livro caixa? Você tem um livro caixa, você tem as entradas, as saídas, você validou, o contador assinou aquilo ali, acabou, se tornou um documento idôneo, um documento contábil. Aí aquele lucro que você está apresentando ali, que você transferiu da sua pessoa jurídica para a sua pessoa física, é tudo rendimento isento. Você não vai pagar imposto de renda sobre aquilo ali. Esclareceu um pouquinho aquela confusão que tinha? Então, eu tenho uma declaração anual do MEI, que chama DANCE-MEI. Essa eu vou declarar lá. O quê? O rendimento que eu tive bruto no ano. E tenho o meu livro caixa, que mostra exatamente quanto daquele rendimento bruto eu peguei de fato como lucro. Que agora eu tenho um documento validado por um contador, como se fosse uma escrituração mesmo contábil. E aí aquilo vai entrar como rendimento isento. Aí eu vou lá no site da Receita, vou lá no programa da Receita Federal, vou fazer o meu IRPF. E lá vai o meu lucro líquido. Então, o passo a passo, fiz o DANCE-MEI, lá no portal do gov.br/MEI, informei o faturamento total. Organizei o livro caixa com a receita e despesa. Levei esse livro para o contador validar, essa planilha. E aí, declarei o lucro líquido lá no meu IRPF como rendimento isento. Aí, nessas condições, o MEI vai ficar pagando aqueles R$ 81 por mês e pronto. Se não tem essa comprovação, a Receita entende que todo faturamento é renda. Exceção aquilo que ela presumiu como rendimento isento. Então, acho que deu para dar uma clareada boa agora nesse cenário, nessa situação, né? O que mais nós tínhamos que falar aqui? Se ficou alguma coisa fora desse cenário, por favor, coloquem lá no direct, nós vamos ter prazer em responder para vocês. Para fechar aqui, eu queria muito fazer um convite especial aqui. A gente sabe que o dia a dia do MEI, ele é cheio de dúvidas.
Tem hora que é sobre nota fiscal, tem hora que é sobre imposto, tem hora que é sobre como organizar as finanças, como organizar esse livro caixa, o que eu pego, o que eu não pego, o que eu peço, o que eu não peço de despesa. Então, como o número de pessoas pedindo consultoria direta com a nossa equipe cresceu muito nessas últimas semanas, a gente até conseguiu fazer algumas reuniões pelo Teams com alguns empresários, né, do MEI, mas aquilo foi ficando assim muito, muito grande e a gente percebeu que não ia conseguir atender todo mundo de forma individual e com um esclarecimento completo. Então nós ficamos pensando e perguntamos para nós mesmos: por que não criar um espaço de apoio coletivo, onde a gente possa orientar todo mundo junto, onde a gente pode responder às suas dúvidas com clareza e você estando dentro desse espaço, fazer com que um aprenda com a dúvida do outro. Então pensamos em criar o quê? Um grupo fechado no WhatsApp. Dentro desse grupo fechado, toda semana, um dia na semana, a gente vai abrir esse grupo por umas 3, 4 horas para você mandar suas dúvidas. E aí, nesse momento, a nossa equipe vai estar respondendo para você. Tudo de forma clara, de forma prática, de forma direta. Aquilo que nós não soubermos, porque nós não somos dono da razão, a gente não sabe de tudo. Aquilo que nós não soubermos responder, a gente vai pedir um tempinho, mas já vai estar com o seu contato, a gente volta para poder te dar a resposta. Além disso, todo mês a gente vai lançar materiais exclusivos ali para quem fizer parte deste grupo. Checklists, modelo pronto de livro caixa, guias práticos ensinando passo a passo para manter o MEI em dia e se preparar para o Imposto de Renda 2026. Uma vez no mês, nós vamos ter um encontro ao vivo, só com os membros deste grupo. Nesse encontro, a gente vai aprofundar os temas mais importantes. Nós vamos tirar dúvidas, inclusive, não só de MEI, de outras modalidades. Empresas do Simples Nacional, quais são as vantagens e as desvantagens. Empresas do lucro presumido, em que momento eu devo ir para o lucro real, em que momento eu devo permanecer no lucro presumido. Outras empresas mais, holdings societárias, holdings patrimoniais e assim por diante. Então é um formato acessível, é um formato inteligente, que vai permitir que você receba orientação constante com apoio profissional. Porém, de um jeito leve, de um jeito didático e de uma forma contínua. Então, a participação desse grupo vai custar R$ 49,00 por mês. Só que nesse mês de novembro, nós vamos estar fazendo uma promoção R$ 37,00. Então, quem entrar agora, nos primeiros dias de novembro, vai garantir R$ 37,00 nas 2 primeiras mensalidades, novembro e dezembro. A partir de janeiro de 26, se a pessoa quiser continuar no grupo, porque a pessoa pode sair a hora que ela quiser, não tem problema nenhum, né? Nós pensamos e chegamos a esse valor porque realmente é estritamente para cobrir despesas da estrutura, garantir que a gente consiga manter esse apoio de forma profissional, é uma forma prática de continuar ajudando quem realmente quer aprender e quer se organizar. Porque se você tem um MEI, e isso é bom eu abrir um parênteses aqui, se você tem um MEI, mas você já está faturando mais de 81 mil no ano, esquece MEI. Corre disso, vira Simples Nacional urgente antes que o leão te pegue. Porque você deixa passar mais de 80 mil no ano na sua conta. Você deixa passar esse valor somado com a sua maquininha, se você usa maquininha de cartão de crédito ou de débito. Desculpa a minha franqueza, mas vai ser alcançado. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso aí. E o melhor disso aqui é quem participar deste grupo e seguir as orientações que serão explicadas lá para o ano de 2026, aí vai ter uma condição especial da ADM. Porque nós da ADM vamos validar e assinar o seu livro caixa, nós somos um grupo com vários contadores, e ainda vamos fazer o seu imposto de renda de pessoa física. Mas isso para quem estiver ativo lá no grupo.
ok? Como é que eu faço isso? Entra no nosso Insta aí, clique no link que está aí da bio, para você entrar no grupo e envie suas dúvidas no nosso direct. Ok? Eu tô esperando vocês lá, hein? Vamos fazer com que esse grupo se torne assim um espaço muito bacana, um espaço muito tranquilo, muito suave, muito didático, muito legal, para a gente poder trocar experiências e aprender juntos a crescer com segurança. Valeu, gente? Era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? A minha assistente master aqui está dizendo que se algum de vocês agora quiser falar alguma coisa, tá liberado aí. Embora eu não sei se eu vou conseguir enxergar, né? Mas tá liberado aí. Tá bom, gente? Mas foi um prazer imenso. De qualquer forma, tem um acesso lá no direct, né? E palmas para mim. Tchau, pessoal. Foi um prazer, viu? Vamos lá?